Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe mais um jogo de um campeão mundial para a gente estar analisando. Um dos últimos vídeos foi uma partida do primeiro campeão mundial, que foi o William Steins, onde ele executa uma combinação muito bonita. E hoje nós vamos estar falando do segundo campeão mundial, que foi o Emanuel Lasker, um grande jogador, inclusive foi o campeão mundial que permaneceu mais tempo com a coroa. Ele era conhecido pela sua resiliência e principalmente por uma capacidade de calcular muito grande. O Lasker calculava muito bem, tá? E essa partida é uma das partidas mais famosas do Lasker, talvez a mais famosa, porque ele introduz um tema tático muito bacana que a gente vai estar vendo. O Lasker ele inicia aqui com o lance F4, a abertura Bird. A abertura Bird que tem muitas vezes, né, a intenção de conjugar o controle central dos peões por meio do peão F4, peão E3, conjugar ele com o bispo, né? O bispo lá do outro lado vai estar apoiando o centro junto com os peões centrais, fazendo assim, né, realizando assim um controle muito forte. Aqui foi jogado D5, que acaba virando uma espécie de holandesa invertida. Inclusive as brancas, se quiserem, podem até jogar a Stonewall, né, de cores invertidas, jogando E3, E4, montando aquele famoso centro Stonewall. Podem também escolher aqui jogar a formação Leningrado com o lance G3, mas o Lasker ele vai para o clássico E3, seguido de B3, o fianqueto, como eu falei para vocês, para maximizar esse bispo de C1, colocar ele na grande diagonal, né? Acaba virando aqui uma holandesa de cores invertidas, ou alguns vão dizer uma Índia da Dama, alguma dessas aberturas aí de cores invertidas. Uma Índia da Dama quando é jogado F5, né? Segue E6, bispo B2, bispo E7, e aqui já vem até o primeiro questionamento, que é aonde você vai colocar o seu bispo de F1. Você tem uma casa que é a casa de E2, que talvez seja mais clara. É claro que o lance bispo B5 ele não é um bom lance, porque as pretas avançam o peão para C6, ganhando tempo no seu bispo. E sobra pra gente uma casa muito ativa, que é a casa de D3, que às vezes a gente tem algum preconceito por conta de um peão de D2. Mas o peão de D2 ele não precisa ir a D4 nesse momento, porque o bispo ele já tá, o bispo de casas escuras ele já foi ativado pela grande diagonal. Então o lance bispo D3 aqui ele acaba sendo muito lógico e muito bom. Olha só já como que tá o controle das brancas aqui, como do centro, né, e como elas estão mirando pro flanco rei das pretas. B6, cavalo C3, outro lance interessante, para passar o cavalo pro flanco rei por meio de cavalo E2, depois alguma ideia de cavalo G3. Bispo B7, cavalo F3, cavalo de BD7, e aí segue o lance roque, colocando o rei em segurança antes de qualquer coisa. Roque por parte das pretas e cavalo E2. Como eu disse, o lance cavalo C3 ele era algo provisório. O cavalo ele quer passar para o flanco rei. O Lasker ele está tentando aqui passar todas as peças para o flanco rei para tentar mirar um ataque ao rei das negras. Segue aqui C5, cavalo G3. Olha como o cavalo ele vai entrando aqui para poder atacar, né, preparar para um ataque no flanco rei das pretas. Dama C7. É jogado aqui o lance cavalo E5, um ótimo lance, colocando esse cavalo num posto avançado, né? E colocando problemas centrais. Cavalo captura, eis o questionamento, se vai tomar de peão ou de bispo. É claro que para essa posição, tomar de bispo é muito melhor, porque você mantém o seu bispo ativo. Tomando de peão, o seu bispo ele estaria fechado. Poderia ser considerado, em algumas posições é até melhor, mas eu diria que tomar de peão é mais quando o bispo está em F4, né? Nas formações de London, ou quando o bispo está em G5. Tá bom? Bispo captura, dama C6 e seguiu dama E2 para evitar o C4, evitar alguma expansão no flanco de dama. E aqui o jogador das pretas ele não fica atento ao plano que o branco tinha. E ele joga A6, preparando, creio eu, para jogar B5 e depois jogar C4. Só que o Lasker ele vê aqui a possibilidade de criar um ataque rápido ao rei das pretas. Se você for observar bem, as brancas têm praticamente 3 peças menores aqui que estão possivelmente entrando para atacar o rei das pretas. A dama aqui também está passando. E muitas vezes, né, muitos momentos, a torre que pode passar por meio de F3, G3 e H3. E as pretas têm o cavalo e o bispo defendendo. Então ele joga aqui cavalo H5, que faz muito sentido, porque você troca um defensor das pretas. Mas a ideia ela não é só trocar os cavalos. Tem uma ideia tática por trás que o Bauer não vai ver. O Bauer joga cavalo H5 e a posição dele aqui é problemática. Se você quiser pensar um pouquinho, pensa aí para dar a resposta pra gente. Aqui o Lasker ele manda o famoso bispo toma H7.
Mas é importante considerar que dama toma H5 joga vantagem fora, porém as pretas têm que encontrar aqui o lance F5, tá? Que é o único lance, se eu não me engano, que defende a posição. Posso estar errado, tá, pessoal? Mas aqui, bispo toma H7 é um matador. Sacrifica o bispo para tomar com cheque. E aí que vem o segundo lance majestoso, assim, muito bonito mesmo, que o Lasker ele manda, que é o bispo toma G7 depois de rei G8. Ou seja, o Lasker aqui, ele executou o duplo sacrifício de bispo. Ele sacrificou os dois bispos para colocar problema para o rei das pretas. E aqui você também tem que ser preciso. Porque se você pensou que a ideia era simplesmente jogar torre F3 rápido e torre G3, está errado. Tem uma sutileza, você tem que primeiro dar o cheque. Porque se você joga torre F3 direto, o jogador das pretas ele pode aqui jogar algo até como, por exemplo, torre H8. Ah, Thales, mas torre G3, não tem problema. Agora a gente joga rei... Não, aqui tem problema sim, né? Então ele não pode jogar torre H8 direto, tem que ser torre G8. Tem problema. Torre G8, e aí depois de torre para casa de G3, rei para casa de F8. Se as brancas jogam dama H6 para tentar ganhar a torre, agora a gente joga rei A8 e não tem problema em entregar essa torre. Era isso que eu tava querendo dizer, não tem problema em entregar essa torre, porque você tem dois bispos a mais de preta. O jogo aqui ele segue bem complexo ainda. As brancas têm torre e dois peões pelos dois bispos. E muitas vezes os dois bispos eles costumam ser até mais fortes do que torre e dois peões, tá? Por isso o Lasker ele precisava ser preciso aqui. E antes de passar com a torre, ele joga dama para casa de G4 cheque, colocando um problema para as pretas, porque rei F6 toma mate em um lance, né? Se rei F6, a gente teria aqui o lance dama G5 checkmate. Então o rei das pretas obrigatoriamente tem que ir para a coluna H. E olha a importância, né? O jogador das pretas aqui executa o melhor lance, que é rei H7, que ainda dá algumas esperanças, porque se joga algo como rei H8, depois de torre F3 não tem como parar o mate. Ele simplesmente é imparável. E se torre H6, a mesma coisa. Mas Thales, qual que é a diferença do torre H7? A diferença é que o preto ele pode devolver a dama. Olha que legal. Torre H3, dama H6, torre captura, rei captura. E toda essa combinação do Lasker, se ele não tivesse visto o próximo lance lá de trás, ela não seria uma boa combinação, porque o material está equilibrado. Mas claro que a gente aqui visualizando uma posição montada no tabuleiro, que é muito mais fácil, a gente está vendo que a dama pode ir para D7 e atacar os dois bispos, né? De modo que você vai ganhar mais uma peça e, por consequência, ganhar a partida. O jogador das pretas ele ainda esperneou bastante, né? Ele foi jogando mesmo com essa desvantagem material, mas o Lasker ele foi coordenando muito bem com a 4 pontos a mais aqui praticamente, né? Dama por torre e bispo e alguns peões a mais, né? 3 peões a mais. Peão avança, dama para casa de G6, é claro que não pode capturar porque está cravado. E depois disso vem a bomba, torre toma F6 para arrematar a partida. Bispo toma, dama toma, rei para casa de E8, e aí segue dama H8, rei para casa de E7, dama cheque e vai cair a torre lá do outro lado. O jogador das pretas ainda seguiu jogando, tá? Mesmo com tanta desvantagem material. Torre D6, dama captura 6, D4, E captura D4, C captura D4, H4, D3, dama captura D3, esse é o lance perfeito, né? Porque você vai simplificar a posição. E aqui, o jogador das pretas resolve abandonar. Uma bela partida, talvez a mais bonita partida do Emanuel Lasker, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.